conversar com a gente sobre essa questão, nós falamos agora com o jurista Tarso Genro, que foi ministro da Justiça, governador do Rio Grande do Sul, idealizador desta iniciativa. Boa noite, Tarso Genro. Prazer falar com o senhor. Boa noite. Muito honrado de estar com vocês novamente. Maravilha. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente aí uma avaliação desse ciclo de entrevistas aí, né? Com República e Democracia, o futuro não espera. Eu acompanhei alguma delas, foram entrevistadas aí a Marina Silva, o Ciro Gomes, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o presidente nacional do PSB. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma avaliação e como que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência magnífica, né? Porque, em primeiro lugar, comprovou que aquela visão que diz que a oposição de esquerda e de centro-esquerda, a oposição democrática do país, progressista do país, que ela teria dissensos irremediáveis, né? Que bloqueariam a formação de uma frente política contra o fascismo, né? Uma frente política contra o negacionismo, em defesa da vacina, em defesa da saúde pública, né? Lutando contra a pandemia, pela democracia, que esses dissensos não existem. Nessas questões não existem. Né? Ficou absolutamente comprovado que, claro, que tem diferenças estratégicas entre as grandes lideranças do país. Né? Isso é normal numa sociedade democrática. Agora, em relação ao ano de 2021, todos pensam praticamente de forma idêntica. E isso determina a possibilidade, sim, de que a gente forme uma frente política ampla do país para bloquear o bolsonarismo e restaurar a plenitude democrática em defesa da vida das pessoas, em defesa da democracia e da república. Ministro, falando nisso, na frente ampla, democrática, quero lembrar que o próprio ex-ministro José Dirceu, um dos participantes, falou sobre essa importância de ter um consenso para derrotar o bolsonarismo. Tivemos nessa semana a assinatura de um manifesto, de uma carta que gerou bastante polêmica, reunindo Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro, e o Luciano Huck, que recentemente chegou a dizer que não ia se candidatar, primeiro disse que ia, depois não ia. Queria saber como o senhor está avaliando esse manifesto. Nós tivemos nesse debate a capacidade, a partir da categoria política e da formação dos nossos entrevistados, inclusive Fernando Haddad também deu uma entrevista magnífica, o Ciro também, nós formulamos enunciados, que são, portanto, proposições de unidade, que deixam de lado as divergências e que apontam quais, né, as ações, quais as visões políticas, quais as formas de exercício da capacidade de direção de cada uma dessas lideranças que podem conjugar uma frente, que tem um caráter, né, avesso ao projeto neoliberal, e que também considera, na luta política que se instaura no país a partir da pandemia, uma unidade que procure resgatar esses direitos, os direitos da classe trabalhadora. Bem, depois saiu esse manifesto, e lá está o Ciro assinando, ele tem o direito, não há nenhum problema em relação a isso, tem que ser respeitado. Em nosso meio, que eu chamo o campo da esquerda, tem visões diferentes a respeito desse manifesto. Eu acho que ele é válido. Eu acho que ele coloca no país a possibilidade da formação de um centro, inclusive, que atraia pessoas que apoiaram o golpe contra Dilma e que atraia pessoas que estiveram no campo do bolsonarismo, que tem ali, o Ciro nunca esteve no campo do bolsonarismo, né? Mas tem outros ali que estiveram firmemente ao lado do Bolsonaro. Por que eu acho positivo? Porque o que se retirar do Bolsonaro hoje bloqueia a possibilidade de uma unidade destas pessoas que você coloca como centro hoje para apoiar o Bolsonaro num eventual segundo turno. E nós temos que estar preocupados, sim, com o movimento político que vai ocorrer o ano que vem. Então, eu acho positivo. É melhor que tenha um centro, mesmo com estas limitações que está apresentando esse centro, que tem pouca unidade estratégica, pouca unidade programática, mas que adotar uma dimensão política de oposição ao golpe militar aqui no Brasil e de oposição a uma visão de extrema-direita onde está no poder. Então, eu acho positivo. Isso aí não nos tira
O direito, pelo contrário, afirma a necessidade de uma frente ampla que tenha uma hegemonia da esquerda e da centro-esquerda, né? Particularmente da esquerda, que é onde eu me situo. Mas uma hegemonia é sempre um processo também de consentimento e de busca de diretrizes comuns, que é o que tentou fazer esse conjunto de entrevistas, na minha opinião, com bastante sucesso. Então, eu acho que foi bom ter aparecido no centro do Brasil. O centro do Brasil sempre foi fisiológico, né? E sempre se inclinou para a direita em função dos oportunismos das oligarquias regionais, que tem muita influência política no país. Se aparece um centro que diz: nós somos contra o fascismo, né? Nós condenamos qualquer tentativa golpista, acho que nós temos que saudar. Não sei se é sincero, mas nós temos que saudar. Ministro, ao longo das entrevistas do programa República e Democracia, o Futuro Não Espera, que eu acompanhei umas 5 entrevistas, parabéns pela iniciativa, vi que foi quase consenso, pelo menos os entrevistados que eu acompanhei, do atual momento de desgoverno, de incapacidade do atual chefe aí da nação, o presidente da República, e também a condenação imensurável de todos sobre a questão dos que são antidemocráticos, né? Que defende o fascismo e a extrema-direita. A minha pergunta é, esta série de entrevistas continuam? Qual a avaliação de tudo isso? Não continuam? O que o senhor pode trazer para a gente? Bem, em primeiro lugar, nós temos que considerar que nós estamos numa situação atípica no país. Nós temos um presidente que é um homem perturbado mentalmente. E isso fica absolutamente evidente pelas afirmações que ele faz a respeito da disputa, né, em defesa da saúde pública contra a pandemia, em função até de companhias políticas que ele tem e que chamam ele para uma posição mistificadora, mentirosa em relação à questão da esfericidade da Terra. Né? Nós estamos numa situação que temos um presidente que tem companheiros de governo que acreditam que a Terra é plana, né? E que ele admira profundamente, que certamente são cientistas muito importantes e já fotografaram, né, a Terra como uma bandeja, certamente, na sua cabeça. Bom, o que nós temos que fazer em relação a isso? O que nós temos que prosseguir depois de República e Democracia? É pegar esses enunciados e pedir que os partidos que concordam, né, com a opinião que as suas lideranças manifestaram nesse projeto, exerçam a sua capacidade pública, a sua voz pública de convocação para formar uma mesa política que comece a encaminhar as questões da frente política, né, mais orgânica, mais estruturada, em cima de políticas muito claras de unidade, que deixe de lado a questão das divergências e façam como a geringonça portuguesa. Criem, né, um conjunto de normativas, um conjunto de afirmações que unifiquem para bloquear o fascismo, para defender a saúde pública, para defender a democracia, para tirar, né, do Estado as garras da extrema-direita que estão dilapidando a sociedade brasileira em todas as latitudes. É isso que nós temos que trabalhar agora. Eu sei, né, por informação de dirigentes de partidos, que essas conversas já começaram. E eu tenho uma enorme satisfação de que o nosso projeto tenha contribuído para isso. E certamente alguma coisa vai ser aproveitada dali e isso já vale uma vida política. Com certeza, sem dúvida, ministro. Estamos no momento, de fato, de pensar em 2022 e de falar, justamente de buscar esses consensos programáticos, como o senhor disse. E falando em consenso, tivemos a participação de alguns entrevistados que ficou, na minha visão, bastante marcado, Guilherme Boulos, especificamente, e o governador Flávio Dino. A questão, não tanto da autocrítica, tá, ministro? Que eu acho que até a questão da autocrítica está um pouco desgastada. Mas o fato de a esquerda, de uma forma geral, ter se afastado das bases. Gostaria de saber como o senhor avalia isso e qual é o desafio para esse reencontro com as bases. Eu acho que esse afastamento, né, com as bases, como se diz de maneira histórica, né, no meio da esquerda e no meio de todos os partidos, inclusive, democráticos, ele não é uma propriedade da esquerda, né?
houve uma profunda transformação, né, nas metodologias de composição da opinião, de produção da opinião, de divulgação da opinião, o surgimento das redes, a transmissão horizontal de ideias, né, a superposição de redes uma em cima da outra, criando ideias e movimentos e distintas formas de organização política. Isso aí afastou, né, os partidos do cotidiano das massas populares. E esse afastamento é o que a esquerda tem que aprender a vencer e que está com dificuldade nesse momento de vencer em função da própria pandemia. E para mim é inclusive um método planejado que vem do governo para obstruir o movimento social, né, dilapidando a energia da sociedade através da doença, através da expansão do vírus, através da expansão da pandemia. Porque não é crível, não é aceitável que na época em que nós vivemos, o presidente da República tenha uma cabeça que não lhe permita entender que a ciência deve presidir determinados movimentos universais do governo em defesa do conjunto da sociedade. Que daí não é uma questão de classe, não é uma questão de parte da sociedade, não é uma questão de partido, é uma questão universal, a defesa da humanidade contra a doença. E quando um presidente se volta contra isso, é porque algo de grave está acontecendo na sua cabeça e que lhe permite, vamos dizer assim, expandir esse vírus, expandir essa pandemia para desarmar a sociedade de frente aos seus arrombos golpistas e fascistas, né? Então, esta questão unitária, ela tem uma questão humanística em primeiro lugar, que é a defesa da humanidade, de toda a sociedade, de todas as classes sociais contra o vírus. A partir disso, tem distinções políticas que devem ser feitas. Por exemplo, nem todo mundo que está hoje situado numa frente antifascista entende que o projeto neoliberal deve ser revogado, deve ser obstruído. Eu entendo que sim, mas isso mesmo não pode nos separar nesse momento de 2021. Em 2022, nós vamos ter distintos programas econômicos, né? Inclusive no meio da esquerda, certamente, que terá mais de um candidato, e que nós temos que nos preparar para ter um protocolo de respeito recíproco para estarmos no segundo turno, se Bolsonaro chegar até lá, né? E que a sociedade aí diga, Bolsonaro nunca mais, né? Essa é uma estratégia em dois tempos, né? No primeiro tempo, a unidade em defesa da República, da democracia, na luta contra a pandemia, na luta e na solidariedade, né, contra a fome, né? E depois, num segundo momento, uma unidade política que vai se formar nas distintas correntes de opinião para ter 3, 4 candidatos que possam disputar contra o projeto neoliberal, contra o fascismo, contra o genocídio, que é o que deve nos unir também no segundo turno. Recado dado, então, pelo ex-ministro Tarso Genro, também foi governador do Rio Grande do Sul e apresentou esse projeto tão importante, República e Democracia, que vale lembrar, ainda está disponível no YouTube, tanto da TVT quanto da Rádio Brasil Atual e, na minha modesta opinião, vale muito a pena. Ministro, prazer imenso falar novamente com você e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade e muito obrigado pela parceria. Vocês foram extraordinários nessa parceria e nós estamos convencidos aqui já dentro do INPE, as próximas iniciativas que nós vamos ter, que dizem respeito aos mesmos temas, em breve nós queremos também estar junto com vocês. Um grande abraço. Muito bom. Abraço, a gente agradece muito.